Assume o controle já? Já. Uhum. Bom, muito boa noite a todos, bem-vindos uma vez mais no nosso seminário online Autismo e Psicanálise, Diagnóstico, Genética, História e Psicanálise na Clínica do Autismo. Com a minha pessoa, né, e a Giana, que já vai fazer suas apresentações e vai conduzir aqui toda a nossa fala praticamente. Então, a proposta hoje é nós falarmos de vários assuntos que englobam o autismo, em especial com alguma ênfase na ideia do espectro, né? A Giana vai trazer um olhar bastante atualizado e vamos abrir também perguntas, comentários de vocês. Na segunda parte da aula ali, eu vou trazer o olhar da psicanálise, principalmente aquela ideia que é muito difundida e perguntada do autismo enquanto estrutura, como é que a gente pode pensar isso, tá bem? Giana, com você, vamos lá. Bom, boa noite a todos. Se alguém não estiver me ouvindo bem, por favor, comunique, tá? Mas prazer, então, meu nome é Giana, como já antecedente apresentada, e sou biomédica e sou psicanalista. Deixa eu só passar para quem interessa aqui, então, ver, né? Sou biomédica e psicanalista, mas hoje, na aula de hoje, que é uma introdução, né? A ideia dessa aula é uma introdução para que a gente possa eu acho que falando de uma maneira bem atual, assim, para a gente entender, não passar vergonha por aí, né, quando a gente fala sobre autismo, é entender ele quanto estrutura e as particularidades dele, não só dentro da psicanálise, mas para a gente poder entender essa linguagem da psicanálise que se relaciona com o mundo em que o autista está, a gente precisa entender a estrutura biológica, clínica, genética, médica do que está acontecendo lá fora, né? Então, nesse primeiro momento, é uma introdução mesmo para a gente se ambientar, né, nesse mundo que o autista vive, nessa estrutura que ele vive, e não estou falando da estrutura da psicanálise, estou falando da estrutura médica, né, e de intervenções e tudo mais, de diagnóstico, para que a gente possa entender depois o lugar da psicanálise. Nesse primeiro momento, eu não vou falar como psicanalista, eu vou me concentrar a falar como biomédica, para vocês, então, ficarem atentos a essa linguagem e não tomar ela como uma questão psicanalítica, né? O primeiro espaço dessa aula vai ser direcionado a esse entendimento biomédico, médico, genético, clínico, diagnóstico do ser autista fora do nosso consultório, tá? Então, isso aqui não se transporta de uma maneira aplicada para dentro do nosso consultório, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, vamos passar aqui para o próximo, tá? O primeiro que eu acho muito importante a gente ter, ter bastante consciência é que o fenômeno que a gente está vendo hoje lá fora é esse representado no gráfico, tá? Então, a possibilidade de um diagnóstico precoce do autismo, que precoce seria numa primeira infância, né? Fez esses números de casos de autismo ao longo dos anos, como vocês podem ver ali, ter um aumento significativo, né? Então, o que antes era de média para baixa prevalência se tornou de alta prevalência, né? Então, ali em 2023, a gente teve o último dado, que foi de 1 em cada 36 pessoas, né? Nós teríamos um autista a cada 36 pessoas. Isso é um número muito alto, né? Uma prevalência muito alta dentro da questão da saúde. Então, é um transtorno que ganhou um cenário gigantesco, merecido, no meu ponto de vista, né? Clínico, biomédico, para ser estudado, para ser entendido, né? E agora, esse ano, 2025, então, os Estados Unidos, que é o órgão que comanda o CDC, né, e que dá esses dados para pesquisa, refez esse cálculo, então, baixou, né, para 1 a cada 30 crianças recebendo esse diagnóstico de autismo. E isso faz a gente ter uma ideia de quão é grande a probabilidade da gente ter autistas dentro da clínica, com ou sem diagnóstico, né, na clínica psicanalítica. Por isso que a gente resolveu colocar essa parte médica, biomédica antes, para a gente entender de onde eles estão vindo, né, como eles estão vindo e o que a gente pode esperar, né, quanto ao diagnóstico deles.
Então, para a gente entender desde o começo, é o ABC, né, a introdução hoje. Então, assim, afinal, o que que é o autismo? Tá, eu só estou em 2 lugares aqui, porque tá meio pequeno no telefone. Deixa eu ver aqui. O que que é o autismo, tá? Segundo o DSM, né, ele é descrito como um espectro, né, um quadro, um espectro em que a pessoa apresenta déficit ou baixa habilidade, enfim, né, ou uma certa dificuldade de ter uma comunicação social, interação social, né, na linguagem verbal ou não verbal, na reciprocidade emocional, e tem padrões restritos e repetitivos de comportamento, como movimentos contínuos, interesses fixos e hipersensibilidade a estímulos sensoriais. Essa definição, ela foi praticamente copiada do DSM para cá, tá? Porque ela é realmente cheia de conceitos técnicos ali, que estão ali e que reforçam muito aquele estereótipo que a gente vê do autista clássico, que a gente diz, né? Do autista que a gente olha para ele e diz que ele é um autista, tá? Então, esse pedaço do DSM aqui que caracteriza o autismo, ele é direcionado para essa parte. Então, para o autismo clássico. A gente não tem no DSM uma descrição clara, né? Porque é um espectro muito amplo, que é isso que a gente vai entender daqui para frente. Então, esse resumo do que é o autismo, ele não é suficiente para determinar quem é e quem não é. Então, é preciso uma avaliação bem longa que a gente vai entendendo hoje como é que ela funciona, tá? Então, de que se trata esse espectro? Tá? Para quem nunca teve contato com esse desenho do espectro, eu vou dar uma explicação muito mais profunda dele durante o seminário, né? Mas nessa aula aberta eu vou dar uma descrição um pouco mais resumida, porque realmente é muito amplo. Então, se a gente for entender o espectro, que é essa figura ali, que você está vendo no slide, daria uma aula inteira só sobre esse espectro, para entender as nuances dele, os traços e tudo mais. Hoje vai ser um resumo, tá? Que seria que, se a gente pudesse avaliar o ser, a pessoa autista, né, ela seria o centro desse espectro e ela se relacionaria com os pontos desse espectro, tá? Para uma pessoa ser autista, ela precisa apresentar 5 campos obrigatórios desse espectro. E vocês estão vendo ali que esse espectro é formado por esses 5 campos. Então, os sintomas dela precisa estar relacionado em algum nível com esses 5 pontos do espectro, ou seja, a sintomática dela clínica, né, precisa passar por esses pontos do espectro. Só que a grande questão desse ponto é que não vai passar na mesma intensidade para todos. É um diagnóstico único, ele é muito singular, então ele precisa ser feito de pessoa em pessoa, não tem um padrão autístico, né? Existe o espectro de cada paciente que vive dentro do espectro autista. Então, é como se a gente fosse fazer um mapa de cada autista, né? Então, por isso que é tão difícil e prolongado esse diagnóstico hoje, por ele ser baseado na análise comportamental, no histórico, né, e de vários complementos. Porém, durante o seminário também, eu vou trazer para vocês as avaliações de laudos, né, de TEA, que demonstram como é quantificado, né? Então, esses pontos do espectro têm avaliações quantitativas, né, que trazem um gráfico que demonstram que cada ponto desse espectro é atendido de alguma maneira quando aquela pessoa é autista, né? Então, ela se relaciona com essas questões do espectro, que seriam o número 1 ali, o déficit persistente na comunicação e interação social, comportamentos restritos e repetitivos, sintomas presentes desde o início da infância, então é muito importante a gente lembrar que ninguém se torna autista, uma pessoa nasce autista, tá? Esse é um conceito médico, biomédico, científico já estabelecido, ninguém se torna autista ao longo da vida, a gente nasce autista, mas vai demonstrando esses sinais, sintomas ao longo do crescimento.
Prejuízos significativos, né, na vida diária, que seria o número 4, o ponto 4 do espectro. E número 5, exclusão de qualquer outra condição que explique melhor os sintomas. E aqui eu chamo um pouco a atenção para esse ponto do espectro, que é que qualquer outro diagnóstico que tenha possibilidade de ser incluído ali, não vai conseguir explicar e nem dar conta de toda a demanda que aqueles sintomas apresentam. Então, por exemplo, pode ser TDAH, mas tem um ponto aqui que não explica, né? Pode ser que ele seja borderline, que é muito confundido com TEA, mas esse ponto aqui não se relaciona. Então, é um diagnóstico baseado muito na exclusão de outras hipóteses. Então, quando nada mais explica, nós enquadramos essa pessoa dentro do espectro autista, né? Por se compreender que tudo isso forma um espectro. E eu vou repetir várias vezes essa palavra, porque não é uma coisa fixa. É como se fosse um mundo à parte, é como se fosse algo à parte do que a gente está acostumado. É um transtorno que ele se direciona dentro desse espectro, tá? Então, no começo pode ser até difícil da gente entender isso, mas o diagnóstico do TEA, o autismo em si, não é uma doença, né? Ele não é, a pessoa que tem autismo não é doente, ela funciona de uma outra maneira, por isso que a gente utiliza a linguagem neuroatípica, né, ou atípicos, né, porque eles não têm comportamentos de tipicidade, ou seja, eles não são típicos como a gente está acostumado a ver, eles têm um comportamento à parte, né, singular, ao que normalmente seria observado num ser humano comum, que a gente vê todos os dias, tá, o que é esperado. E aqui, lembrando que eu estou falando como biomédica, não psicanalista. Essa linguagem que eu estou usando, ela é biomédica, tá? A outra parte que, gente, se vocês tiverem dúvidas, assim, a gente vai ter um tempinho depois que eu vou reservar para isso, mas se alguém precisar interromper, por favor, fique à vontade. Se não entender no momento algum termo técnico e quiser perguntar para a gente não perder o fio da meada, por favor, não fiquem contidos em interromper, tá? Eu Podem ficar à espero que vontade. ninguém pergunte para que você sinta na pele o que eu sinto nas aulas, viu, Giana? Você saiba agora na posição de professora, mas Não, e brincadeira. eu tô assim, me sentindo horrível porque eu não tô vendo ninguém. É, também é Mas eu assim, comigo ninguém mesma. não dá uma boa noite, mas tudo bem, a gente gosta deles, continue. A gente não vou odiar ninguém hoje. Então tá, agora a outra parte que a gente sai do espectro, né, quando a gente entende a vivência desse ser, então passando por dentro desse espectro, outro conceito muito importante de entender dentro do autismo, para quem vai trabalhar com eles, recebê-los de alguma maneira, é os níveis de suporte, tá? Que seria mais ou menos, se a gente pudesse associar, nível de gravidade desses sintomas. Mas a gente não utiliza a gravidade porque não é uma doença, né? Então, classifica-se níveis de suporte porque é o quanto aquela pessoa precisa ou não de suporte de um terceiro para desempenhar as suas funções, né? Então, entendendo que ali são 3 níveis de suporte, tá? Considerando o número 1, o mais o de menos necessidade de outras pessoas para auxiliar, né? O mais leve, vamos pensar assim. E o grau 3 de suporte seria o mais intenso ou mais grave em outra linguagem. Só que, Giana, hum, só para também contextualizar, me corrija se eu estiver errado, mas o dito autismo tardio, com diagnóstico tardio, geralmente se concentra nesse grau 1, certo? isso. O destaque que eu coloquei, vocês estão vendo a frase ali em outra cor, é porque justamente essa palavra, eu falei ela de propósito, né? O grau 1 ser mais leve, o grau 3 ser mais pesado, mais grave. Isso, na verdade, a gente já, na atualidade, sabe que é uma falácia, né? E a gente vai ver futuramente aqui no seminário, na questão da linguagem da psicanálise, que não é porque é de grau 1 que seja leve, né? Isso é subjetivo ao ser humano. Então, nesse ponto pegando aqui o que o Henrique falou, o grau 1 é o que a gente mais pode ver presente dentro da clínica psicanalítica, porque
ele tem um diagnóstico muito tardio. Como ele é leve, ele ainda é diagnosticado tardiamente. E eu falo tardio, é vida adulta mesmo, né? Adolescência ali, juventude, vida adulta, porque isso é uma questão muito recente. A gente conseguiu começar a diagnosticar grau 1 de autismo em 2014, 2015, que começou a surgir os meios diagnósticos para isso, né, direcionados para o grau 1. Porque antes era muito concentrado no autismo masculino, né, e no autismo clássico, que seria mais ou menos o grau 3 e 2 de suporte, mas entendendo que essas caixas de níveis de suporte, elas não são algo fixo, elas foram criadas porque a ciência precisa nomear, né, isso para dar suporte, para conseguir direcionar os recursos clínicos para eles, mas não quer dizer que a pessoa não é 1,5, 1,8, entende? Não usamos essa numeração, mas só para vocês entenderem um exemplo, ela pode ser um grau 1 beirando o grau 2, né? Ela pode ser o grau 3, um pouco mais próximo do grau 2, porém tem uma coisa muito aumentada ali que vai transportar ela para o grau 3, né? Então é Giana, realmente muito individual. deixa eu lhe fazer uma pergunta. Normalmente, os autistas, aqueles não verbais, eles se enquadram em grau 3 ou não necessariamente? Não necessariamente, né? A comunicação, ela é um dos pontos do espectro, né? E talvez ele não consiga se comunicar verbalmente, mas ele consiga desempenhar outras funções, né? Entendi. Por isso que é muito, muito singular mesmo. Eu, É de é, cada autista vai ter o seu espectro ali desenhado, vai ter no laudo descrito, né? As suas particularidades, e por isso que não dá para se basear muito só no grau de suporte, né? A gente entendi. precisa olhar literalmente para aquele indivíduo na singularidade dele. O grau 3 de suporte, e aí vamos passando de um por um, que daí a gente consegue entender a elevação, né? O número 1 Uhum, de suporte, ele apresenta prejuízos leves, né, que podem não impedir de estudar, trabalhar e se relacionar. Ou seja, é um indivíduo que, funcionalmente, ele faz tudo o que ele precisa, tá? Então, é um autismo silencioso, diagnosticado tardiamente. Como é que é diagnosticado? Eu até brinquei esses dias com o Henrique, que eu falei, quando nada mais dá certo, eles vêm procurar psicanálise, né? Porque nada mais explica o conflito dentro de si, a falta de habilidade em manter um relacionamento, as frustrações não explicadas, distúrbios alimentares que, né, nunca foram cogitados de depressão, que são comorbidades típicas do grau 1 de suporte, porque ele chega lá na idade adulta conseguindo mascarar muita coisa, tendo habilidades desenvolvidas, que não dão para ele essa característica clássica do autismo, mas que não impedem ele de sofrer consequências do autismo, né? Então, por exemplo, são pessoas suscetíveis a golpes, pessoas que têm como eu falei, uma dificuldade de manter relacionamentos, amizades, não duram, né, são mais isolados. Inclusive, saiu, eu vou tentar trazer para o seminário, né, para as aulas do seminário, as atualidades que vem trazendo com os assuntos atuais que a gente tem de estatística. Então, tem estudos agora sendo desenvolvidos desse grau 1, que estão relacionando eles com a cultura incel, por exemplo, né, que são homens que têm uma grande dificuldade de se relacionar, mas que eles não atendem ao grau T. Então, saiu uma estatística que eu vou tentar trazer, até tinha mandado para o Henrique, sobre um percentual significativo dessas pessoas, então, que têm essa cultura incel na internet, de terem diagnóstico de autismo de grau 1 ou 2, né? Então, a gente vai vendo o impacto disso na nossa cultura hoje, né? O grau 2 de suporte tem um menor grau de independência, necessita de algum auxílio para desempenhar funções cotidianas, como tomar banho ou preparar suas refeições. Aqui a gente está falando de um grau que não quer dizer que ele vai ser para sempre assim, né? O grau, ele pode ser regredido no intuito de diminuir, tá?
Por que isso? Porque se a intervenção for precoce, se o diagnóstico for precoce, ele vai desenvolver uma habilidade ao longo do tempo. Então, pode ser que ele se torne um grau 1, por exemplo, ao longo da vida. Então, essa condição não é fixa, tá? Mas ela define o momento daquele autista. Então, necessita de algum auxílio, por exemplo, para desempenhar funções cotidianas, como tomar banho. Ele vai ser um autista que ele não vai entender que ele tem que tomar banho, ele não vai conseguir entender a estrutura do banho, né? Ele vai precisar que alguém guie ele durante o banho. Ele pode se desestabilizar durante o banho, não conseguir terminar, não conseguir fazer a própria higiene, né? Ele não vai conseguir desenhar esse comportamento de forma autônoma, ele vai precisar de um treinamento para isso, tá? Preparar uma refeição também, porque existe perigos, né, e tudo mais, então tudo no grau de suporte 2 exige treinamento e supervisão durante um bom tempo, tá? O grau 3 de suporte vai manifestar dificuldades graves e costuma precisar de apoio especializado ao longo da vida, tá? Esse grau 3, por ser muito extremo, é muito difícil que ele vá conseguir chegar ao grau 1, né, onde ele tem a habilidade de fazer tudo sozinho, e normalmente são autistas que precisam de instituições que os acolham ao longo da vida, né? A gente sabe que a família, enfim, né, vai terminando ao longo do tempo, né? A finitude da vida vai chegando e esses autistas vão se vendo sem os pais ou sem o apoio, e normalmente são autistas que dependem de instituições quando mais velhos, né? Porque eles realmente não conseguem estruturar uma vida funcionalmente ativa, no sentido que a gente pensa do ser humano autônomo, né, que conduz a própria história sem apoio, sem auxílio das coisas básicas, né, se alimentar, se transportar, estudar, trabalhar. Isso tudo não é possível para eles, pelo menos por enquanto não, né, eles precisam desse suporte especializado, tá? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar, tá? Só Lembrando, então, desculpa, Jana, caso alguém não tenha familiaridade com o Teams, na parte aqui de cima, superior, está levantar a mão. Aí você levanta a mão, a gente vê e dá a palavra, tá? Só para deixar acessível. Aí me avisa, Henrique, porque eu não estou vendo. Então, vamos lá. O nível de suporte, então, a gente terminou, e eu vou, de maneira mais objetiva, passar pela questão dos sintomas, tá? Porque ela é grande, tá? Então, assim, em cada ponto do espectro, costuma ter mais de 30 nuances de sintoma. Então, realmente, ele é muito grande, tá? Para a gente falar. Mas eu destaquei algumas coisas importantes aqui, que é o seguinte, os sintomas gerais, tá? Gerais que eu digo, porque pode variar, pode estar presente ou não, pode ter maior ou menor intensidade, tá? Mas o que eu mais destaco, e que vai ser, acho que, grande objeto de estudo nosso aqui no seminário, que é o grau 1, né? No nível 1 de suporte, que é dificuldade para interagir socialmente, como manter o contato visual e compreender as expressões faciais, tá? Dificuldade para iniciar e manter conversas, movimentos ou falas repetitivas, aderência inflexível a rotinas e resistências, mudanças, interesses restritos ou intensos, né? E que a gente pode ir apontando muitos sintomas gerais. Mas esses 3 primeiros e esses 3 últimos, tá? Dificuldade em interpretar linguagem não verbal, como expressões faciais, pouca aptidão em compreender ironias e metáforas. Essa eu acho que é uma que mais chama atenção no cenário analítico, né? Quando a gente vai atender essas pessoas, mas essa condição tem que ser muito pensada, tá? A gente vai prestar atenção nela em algum momento. Mas pouca aptidão em compreender ironias, metáforas ou mensagens de duplo sentido, para a questão clínica, médica de diagnóstico, é um ponto muito importante, tá? É quase um divisor. Baixa tolerância a barulhos, ambientes agitados e muita iluminação, tá? E por causa da sensibilidade. E aqui a gente vai para alterações motoras significativas, né? Hipotonia, ou seja, baixo tonus muscular, apraxia, que é a dificuldade para executar movimentos ágeis, tá? Déficit de equilíbrio, déficit de planejamento motor. O que é isso aqui? Tá? Isso aqui é a criança que não gosta de educação física, que não tem habilidade para fazer, para pular corda, para ser criança e vai transportando isso para a vida adulta. Ou seja, a chance dessa pessoa ser obesa e ter comorbidades, né,
é alta. Então, a gente começa a pensar, né, quantos autistas a gente não diagnosticou na vida e rotulava eles como outras coisas, tá? A outra parte sintomática, sintomas nutricionais, tá? Aqui eu destaquei 2 sintomas muito importantes, que é repertório alimentar limitado e a ingestão restrita ou exagerada. O repertório alimentar limitado, vocês já devem ter ouvido o termo paladar infantil ou infantilizado. A criança que come alimentos sempre separados, mais secos, né? Massa, arroz e carne, com batata frita, né? Esse paladar, esse repertório alimentar limitado, ele é muito característico do autismo, tá? Por um tempo prolongado. E a ingestão restrita ou exagerada, a gente também rotula como os distúrbios alimentares, né? Então, nesse sentido aqui, a gente pode ver que tem sinais que a gente se depara muitas vezes no dia a dia, e quando a gente não começa a conectar os pontos do espectro, se a gente não unir isso dentro do espectro, isolado, a gente não faz diagnóstico, tá? Distensão abdominal, mau hálito, dificuldade com a textura dos alimentos, rejeição ao consumo de novos alimentos, tá? A distensão abdominal e o mau hálito, a gente já tem estudos atuais agora, clínicos, médicos, estudando a microbiota intestinal dos autistas, que é diferente. Eles têm constipação, eles têm diarreia, eles têm vários distúrbios intestinais relacionados ao autismo, tá? E que estão sendo desvendados agora, enfim, que é uma questão nova que está aparecendo por aí. E que provavelmente seriam encaminhados, isoladamente seriam encaminhados para outro tipo de diagnóstico, tá? Os sintomas sensoriais, então, também são muito, muito importantes, né? Aversão a certos tecidos e texturas, e isso não é uma questão de gosto, é intolerância mesmo, não consigo usar tecido X ou Y, tira a roupa, não consegue, nada, nenhuma roupa serve, muitas vezes rotulados como enjoados, né, exigentes, mas na verdade é porque eles não conseguem. Desconforto com a luz intensa é não conseguir olhar para a luz mesmo, precisar de óculos, tá? Irritação com barulhos altos é de fato precisar de abafadores, né? E para vocês terem ideia, no nível de suporte 1, a maioria dos autistas suporta esse barulho, mas eles relatam uma paz imensa quando colocam o abafador, para ver como eles conseguem mascarar e tolerar ao longo da vida, né? A busca ativa por estímulos sensoriais, como balançar objetos, ou fixar o olhar em luzes, cores ou imagens específicas, isso aqui é muito clássico do autista, mais clássico que o do estereótipo, né? Alta tolerância à dor ou alta sensibilidade, esses extremos, tá? Sensibilidade a calor ou frio, não gostar de contato físico, autoagressividade e atração por superfícies ásperas, né? Quando a pessoa tem aquela satisfação de ficar tocando nas coisas, ou uma aversão exagerada, tá? Então, se a gente for parar para pensar agora, eu fiquei vários minutos aqui só dando o básico desses sintomas importantes dessas partes do espectro, tá? Mas se eu fosse abordar cada parte, como eu já falei, a gente ficaria aqui horas falando só sobre sintomas gerais, só sobre o que pode apresentar, tá? Mas a aula hoje é de introdução. Então, só para a gente entender e eu não adentrar o tempo do Henrique, né, é que a gente também tem a parte genética, tá? A genética do autismo, ela vem sendo alvo de estudo há já muitos anos, porém, a gente teve um estudo significativo em 2014, outro em 2019, um em 2014 que quantificou dados da população no geral, população autística com um número muito elevado e que foi um estudo bem significativo, e em 2019 relacionado ao autismo feminino, tá? Então, que ainda não havia sido estudado por falta de amostras e de investimento em pesquisa, tá? Mas a gente hoje já tem uma genética bem mais clara e que nos mostra bastante pontos. Nós ainda estamos na busca, na ciência, eu digo nós como biomédicos e médicos, pessoas que se debruçam cientificamente sobre isso, em buscar biomarcadores, né? Os biomarcadores facilitariam
a confirmação de autismo, mas não conseguiriam desenhar o espectro. Então, na verdade, seria só aquela quinta parte que diria que seria confirmada através de biomarcadores, né? E talvez ao longo dos anos a gente consiga estabelecer diferenças, porque existe autismo sindrômico, não sindrômico, então, ao longo do seminário eu vou trazer isso também, mas que fica muito... A gente nota enfim, nos artigos e nas posturas dos profissionais pesquisadores, o quanto a gente ainda precisa defender a ideia da existência desse espectro e da desrotulação das pessoas com autismo, né? Ao mesmo tempo que o espectro dá a possibilidade da pessoa ter tratamento, intervenção para melhorar os pontos do espectro, também rotula e limita, né? E traz um certo preconceito e tudo mais. Então, a genética vem tentando tirar o autista desse lugar tão rotulado, né? E o primeiro deles é que a gente tinha uma ideia que, ao longo do seminário, o Henrique pode trazer, de que o autismo era culpa da mãe, né? E a genética, então, vem aí para nos provar que 81% dos autistas são de genética herdada, e essa genética herdada é uma mistura dos dois DNAs, né? O DNA do pai e mãe. Então, é uma genética herdada de ambos os pais, mesmo que na linguagem genética a culpa não seria da mãe, né? Nesse sentido, seria realmente uma variabilidade genética incontrolável, né? Nossa, humana. 18% são mutações de novo. Essas mutações são as nossas mutações comuns, né? Da nossa evolução genética, que fazem aquela variabilidade de genes na hora de fazer a transcrição do DNA e que acabam provocando mutações. Dessas mutações, dentro do quadro do espectro, 18%, né, das pessoas que estão dentro do espectro, esse espectro ocorre dentro das mutações de novo. E 1% são fatores ambientais intrauterinos. Hoje a gente sabe que a gente está falando aqui de o que determina, né? O que determina dentro da genética. Então, é importante a gente esclarecer isso, né? 81% das pessoas que têm o autismo, que expressam o autismo, expressam por um fator dominante da genética herdada, né? 18% apresenta dominância pelas mutações de novo. 1% apresenta essa expressão do autismo por fatores ambientais intrauterinos, tá? E aí, é importante a gente pensar o que é o fator intrauterino, tá? A gente só tem 3 fatores comprovados, que é o uso de ácido valproico durante a gestação, o uso de canabidiol ou derivados, né, da cannabis durante a gestação, e a gente tem, deixa eu só pegar aqui, que o terceiro eu me esqueci, porque eu não botei aqui para você, só um pouquinho. Uhum. Aqui. E o terceiro, enfim, gente, tem um terceiro que eu não me lembro mais, tá no slide lá do Canva que eu falei, mas eu vou trazer durante o seminário, tá? Mas esses 2 primeiros, porque o terceiro era ainda em estudo, tá? Mas os 2 primeiros são já comprovados, ácido valproico e o uso de maconha, cannabis, enfim, CBD durante a gestação, tem esse fator intrauterino já comprovado, não se sabe exatamente como, né? Mas se a gente for levar por essa questão do ambiente, a gente já tem estudos também se relacionando com várias frentes, assim, por exemplo, encontrando microplástico dentro da barreira transplacentária, né? Tem tanta coisa sendo estudada que hoje a gente viraria uma salada de fruta se a gente fosse considerar esse 1% de fatores ambientais intrauterinos. E a gente se concentra muito nisso. A ciência se debruça, isso é um fato curioso, se debruça muito em cima dos fatores ambientais, né? Intrauterinos, se debruça muito sobre isso, né? Com vamos dizer assim, o título, né, a causa disso, que eles justificam é que
quanto mais precoce soubermos, mais conseguiremos evitar ou mais rápido vamos conseguir diagnosticar. Mas aqui acho que eu abro um parênteses, por que a gente está tão concentrado nisso que se relata ao ambiente materno, né? Pode ser benéfico ou não, a gente vai ter que ver ao longo do tempo, mas 81% é que vem de ambos os pais, né? Então, ao longo desse seminário, a gente vai se debruçar mais sobre ética, para que a gente entenda também que linguagem é essa que a ciência está nos fornecendo, porque, como eu já disse algumas vezes, e eu acredito que seja assim, o Henrique discorda, se discorda, pode falar, que a análise vem sempre a gente vem sempre depois, né? A gente vem analisando o que está acontecendo, a gente não adivinha nada. A gente vê o que acontece e tenta analisar e falar sobre, né? Então, a gente vai ter que esperar o andamento dessas questões médicas para ver o que a ciência está tentando fazer com os autistas, se é um caminho que a gente julga benéfico ou não. De minha parte, ficamos hoje por aqui na questão biomédica, iremos aprofundar dentro do seminário por algumas aulas, e se alguém tiver alguma dúvida, por favor, não se contenha, que se eu souber responder, vou adorar contribuir. Pessoal que foi apresentado aqui, alguém tem alguma pergunta, alguma colaboração? Aproveitem, hein? Inclusive, Jana, você tá com esse slide aqui, você consegue abrir aquele último lá, que tem já os meus? Porque esse daí acaba agora, né? Acaba no 12 aqui, né? Tá fechado o seu áudio. Eu achei que o Thiago tinha botado tudo junto. É o último, é aquele último que eu mandei no grupo. Você consegue abrir? Vamos ver aqui. Eu não sei como faz. Você sabe? Só um minutinho, só um minutinho. Tá. Enquanto isso, a Rosilaine tem uma pergunta. Diga, pergunte, fale. Rosilaine. Vou perguntar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você comentou sobre a genética herdada e também sobre os fatores ambientais. E quando a gente fala do intrauterino, a gente está falando da mãe, né? Isso. Certo. Vamos supor, o pai, sendo um usuário de droga ou algo do tipo, isso também pode interferir dentro da genética herdada? Dentro da genética herdada, sim. A gente já tem estudos que relacionam e tem uma alta incidência, né, de pessoas que são usuárias dependentes químicos, e que só que isso não seria intrauterino, né, isso seria genética herdada. Agora, se a gente for somar as duas coisas, a gente sabe que geneticamente aumenta a chance da expressão e da prevalência daquele gene, né? Certo, obrigada. E aí, já que ninguém mais é para pergunta, uma pergunta, Diana. Não sei se eu já te perguntei isso, mas enfim, talvez seja válido para alguém que está aqui. É impreciso, é equivocado do ponto de vista biomédico, genético, utilizar a expressão gene autista? Isso pode ser visto como uma coisa complicada? Se compreende dessa forma ou não? Hoje, essa linguagem, dentro da questão biomédica, está sendo utilizada, né? Então, os genes que codificam a expressão autística, né? Então, a gente tem alguns já nomeados, né? Alguns, inclusive, que são mais encontrados no autista sindrômico e outros no autista não sindrômico, mas não quer dizer que isso seja a regra, né? São mais prevalentes ou menos prevalentes, mas sim, a gente já nomeia, assim como a gente tem a genética do câncer, né? A gente tem a genética do autismo, né? Então, são genes que codificam a expressão autística. Então, sim, não estaria errado dizer genes do autismo, genes autísticos. Porque pergunto que parece, dependendo de como se fala, né? Pode ter um conteúdo, enfim, ofensivo. E, Jana, você poderia, antes que eu já entre aqui na parte da psicanálise, só dar uma pincelada, assim, uma frase, o que é o autista sindrômico e não sindrômico? Não. Não dá? Nossa, então aqui é negado. Não dá, então. Não dá, porque eu vou explicar duas coisas, tá? Primeiro, que a primeira pergunta que você fez casa com a segunda pergunta que você fez. Assim, quando a gente fala sobre genética, a gente fala de uma maneira muito complexa, né? Tá. E
o autista sindrômico e não sindrômico está diretamente ligado à questão genética. Então, se eu começar a... Eu não consigo resumir isso hoje, Ah, né? entendi. Perfeito. Não tem problema. Não tem uma separação específica. Então, assim como a gente demorou muito tempo para montar o espectro, a gente também demorou muito tempo para separar os tipos de autismo, né? E isso não está terminado. Então, qualquer coisa que eu vá dizer de forma resumida aqui pode muito mais confundir as pessoas do que esclarecer, né? Tá. E como esse não é o intuito, eu vou separar dentro do seminário realmente uma aula, meia aula, vamos dizer assim, para que a gente possa entender quais Perfeito. são as nuances desses tipos de autismo. Legal. Bom, então, caso alguém tenha ficado com dúvida, vocês vão ter que aguardar e participar dos nossos seminários, tá? Sobre o autismo. Então, vamos lá. É muito bem feita a explicação, a exposição da Giana. Lembrando a todos aqui que o nosso horário vai até 9h30, então eu vou também ficar dentro desse horário. E agora, eu já adianto, tá? A partir de agora, esse slide completamente simples, tá? Que é o meu, tá? Então, o slide bonito, bacana, foi da Giana, agora eu tentei só não estragar o slide. E nós chegamos aqui na psicanálise, né? Bom, deixa eu fazer um paralelo antes, né? Muito se discute de forma apressada, né? Como a gente conseguiria enquadrar o autismo dentro da perspectiva psicanalítica, em especial a psicanálise lacaniana, ou que se chama da psicanálise pós-Lacan. Haja vista que Lacan morre em 1980 e ele pouco falou sobre autismo, né? Eu peguei aqui uma citação dele numa entrevista que ele fala uma frase que remete ao autista, mas assim, a grande produção teórica se deu pós sua morte. E, bom, por que nós colocamos aqui Lacan? Porque o autista, ou o autismo, falando de forma mais abstrata, ele é um grande golpe. Sabe quando Freud escrevia sobre os golpes narcísicos da humanidade? Né? Então, quando a gente descobriu que nós não éramos o centro do mundo, ou quando nós descobrimos que nós não éramos uma criação divina, né? Isso é um grande golpe narcísico para a psicanálise lacaniana, que se fundamenta, que se estrutura, que se expande sob o prisma de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem e a fala mais ou menos articulada, a fala, a verbalização daquilo que você sente, escuta, sabe, passa pela sua cabeça, é o que constitui uma análise. E aí nós estamos diante, como a Jana bem pontuou, de um grupo considerável que vai aumentar, em que eles vão nos colocar em uma posição de bastante angústia, que é, eu até falo, mas não é como você espera. Há no autismo um certo rechaço em relação, não à figura do analista em si, mas à linguagem como um todo. Então, não à toa que nós temos nas produções psicanalíticas uma certa pressa para tentar compreender. Porque estamos, né? Ou não fala estamos, mas assim, não raro, ou muito facilmente a gente pode ficar para trás, à mercê, né? E como a Jean também comentou, fazendo uma confusão de sintomas, né? Ou de diagnóstico. Então, por exemplo, eu elaborei aqui, citei aqui, separei da fala dela, esses 4 tipos de sintomas associados ao autismo, né? Déficit de interação social, reciprocidade ou ausência de reciprocidade emocional, padrões restritos de comportamento e interesses fixos. Se você quiser fazer de uma forma bastante inadequada, irresponsável e rigorosa, você consegue encontrar esses ditos sintomas, que aqui é bem importante também colocar. Existe uma diferença conceitual de um sintoma na psiquiatria do que um sintoma na psicanálise. O sintoma na psiquiatria, como a Giana comentou, ele é uma descrição de um sofrimento ou de uma situação inadequada, né? Eu deveria, de acordo com uma norma, uma normatividade, reagir, responder, me portar de determinada forma. Eu não o faço por algum tipo de impedimento. Isso configura um sintoma para a psiquiatria. Na psicanálise, o sintoma ele é algo presente no discurso e que escapa a uma mera descrição daquilo que eu estou sofrendo.
o sintoma ele tem um caráter criativo na psicanálise, inventivo, né? E, mais ainda, o sintoma não é necessariamente um certo impedimento para uma realização, né? Então, o sintoma ele é algo que constitui a identidade do sujeito, tal qual eu estava falando hoje, que dia? Hoje é terça-feira, estava falando na supervisão de ontem, né? O quanto que o sintoma, o nosso sofrimento, ele faz parte da nossa biografia. Então, quando eu me apresento e digo, olá a todos, eu sou o Henrique, psicanalista, eu tenho ansiedade há 20 anos, eu tenho depressão há X tempo, eu tenho eu tenho borderline. Quando essa semana uma moça me procura para fazer a sessão para alguém da família dela, ela diz o nome e em sequência já diz, é borderline. Eu não sei a idade, eu não sei a cor que gosta, eu não sei de onde viveu, eu não sei se fala só português, mas já é borderline. Então, assim, é uma diferença bem considerável. E voltando, o déficit na interação social você encontra, por exemplo, nos fóbicos. Muitos fóbicos em psicanálise, quem aqui é psicanalista já atendeu, vai saber, você vai ver pessoas de difícil interação social, pessoas com um quadro de inibição muito grande. A ausência de reciprocidade emocional, você vê muito a neurose obsessiva, uma grande reclamação, principalmente de cônjuges, né? Que o meu marido, a minha esposa não fala o que sente, não responde às minhas demandas, não se declara nunca, tem uma rigidez emocional muito grande. Padrões restritos de comportamento, encontramos também na neurose obsessiva, principalmente quando a gente entra no campo da ritualização da vida obsessiva, né? Então, assim, eu vou dar aula, eu só posso dar aula assim, sentado com os ombros para frente. Isso aqui é uma restrição de comportamento. Eu só posso dar aula se os livros estiverem à minha esquerda. Se, porventura, colocar os livros à minha direita e pouco aqui desalinhado, eu não consigo dar aula. Portanto, a gente vê, e é claro, em quadros mais agressivos, né, mais adoentados, a ritualização em diálogo constante com as noções superegóicas, principalmente o superego através da perspectiva lacaniana, que é a compreensão de uma lei sem sentido. Então, o padrão restrito também encontramos na neurose obsessiva. Os interesses fixos, onde nós encontramos na tripartição clássica da psicanálise? Na perversão. A perversão é caracterizada, o perverso, a perversa, é alguém que tem um saber que não se move, tem um mesmo interesse em relação a uma cena que se repete constantemente, ou necessariamente um objeto fetiche que é o interesse, é o mesmo interesse pro resto da vida. E aí, veja, o que é fundamental é o ponto que está, eu vou voltar aqui, Jana, aproveitando, que está aqui, esse aqui é o que você colocou, cadê? Quando fala da exclusão, do espectro. Esse quinto ponto é fundamental e faz com que a gente, que será nosso ponto de partida. Não importa para a psicanálise que nós encontramos alguém que tenha algumas dessas ditas características sintomáticas autistas, tá? Isso não é suficiente. Até porque nós somos psicanalistas, nós não somos nem fenomenólogos. Eu sempre falo errado. Nós não somos da fenomenologia, que vai ter uma atenção maior a essa questão dos fenômenos do comportamento. Então, isso aqui é fundamental, esse quinto ponto. Não é porque você tem alguns traços, né, ou um marido, um namorado, não importa, que estamos aqui diante já de um autista, tá? Então, só fazendo esse paralelo, porque a gente consegue encontrar, mas não é suficiente, ok? Isto... Pode falar, sim, interrompendo um pouquinho, ali no ponto do espectro, né? O quarto e o quinto ponto é que são muito importantes a gente considerar. O quarto ponto, que é a precocidade, ou seja, né, como a gente falou, quando eu falei no começo, ninguém se torna autista, né? A gente nasce daquele jeito. Então, a precocidade é a presença de todas essas alterações, da maior parte delas, pelo menos, desde a primeira infância. A primeira infância é 1 ano, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Então, esse histórico infantil, que normalmente é contado pela família, né, e não lembrado pelo paciente, de que havia prejuízos ali, né, somado com essa questão de não ter outro diagnóstico que explique. Isso foi fantástico, tá? E para todo mundo aqui que está querendo desenvolver, seja por interesse clínico ou teórico,
isso precisa ser uma pedra angular, isso precisa ser uma coluna, uma estrutura. E, de novo, é uma certa antítese do método psicanalítico, porque não nos interessa o discurso parental. Eu vou atender alguém aqui, um adulto. Ah, deixa eu entrevistar sua mãe para saber como você é, né? Será muito mais rico para nós e útil as memórias, analisando as suas impressões, mesmo que esteja com algum tipo de seja equivocado, seja impreciso, não tenha sido desse jeito que aconteceu, não nos interessa. Então, de novo, o autismo ele representa novamente um golpe aí narcísico em relação a como a psicanálise precisa se reestruturar ou precisou se reestruturar. Porque, de fato, é uma antinomia do ponto de vista metodológico. Com 99% das pessoas que nós atendemos, nós escutamos as suas memórias e compreendemos que o sofrimento se dá posteriori, se dá depois que a pessoa passa a falar, e não já com alguma certa pré-determinação genética. Então, também é algo estruturalmente diferente em relação aos outros diagnósticos em psicanálise. Então, como se posiciona o psicanalista? Eu vou tentar aqui, com a minha breve fala, traçar, de acordo com alguns estudos recentes, que eu ainda não estou totalmente satisfeito, tá? Mas aqui é apenas o início, um pouco como a psicanálise pode se portar, igual a Jana falando do início, sem passar vergonha e com alguma solidez. A psicanálise se posiciona impedindo o apagamento do autista como sujeito do desejo, como um ser que quer, que fala a seu modo, que está no mundo, e não apenas como um órgão biológico cuja anatomia é seu destino. Nas vias do autismo, é preciso transmitir-lhes possibilidades de linguagem. O autista sempre vai nos apresentar esse insuportável da linguagem. Então, vejam, primeiro, a relação do sujeito do desejo, isso aqui é bem importante para nós, mas mais ainda, como eu coloquei aqui em negrito, a negação, a rejeição, né, dessa famosíssima frase freudiana de que a anatomia seria o destino, quando principalmente ele estava utilizando para explicar o conflito histérico, o sofrimento neurótico. De fato, o autista, seja ele qual nível for, principalmente do nível 3 do espectro, como a Jana colocou, ele faz com que a gente se depare, né, com esse insuportável da linguagem. E o que é o insuportável da linguagem? É aquilo que, eu vou colocar pelo menos dois níveis, dois lugares de observação. Primeiro, tem uma dificuldade de nomenclatura. Nós somos seres da linguagem, pela linguagem, né? Existimos porque falamos, uma premissa básica do lacanismo, que para nossa organização social, política, cultural, religiosa, civilizacional, nós nomeamos coisas. Como, por exemplo, utilizando um outro conceito da psicanálise, o conceito de castração, a castração não é apenas um interdito em relação a um objeto de desejo que eu não posso ter, como em Freud. Castração é organização. Se a aula começa às 8 horas e depois 5 minutinhos e vai acabar às 9h30, isso é castração. Somos todos castrados. Castrados por uma ideia de tempo, por uma ideia de responsabilidade, por uma ideia de compromisso e por uma ideia ética, né, de uma condução profissional em que nós ofertamos um produto e vocês, assim, de bom grado, quiseram, se voluntariaram para estar aqui. Então, isso é castração. Castração é organização. Castração é nomenclatura. Castração também é a apresentação dos limites da linguagem. Só que os limites da linguagem que o autista se nos apresenta é um limite que a Jana trouxe uma palavra que, de fato, será muito cara para nós nos seminários, que é singular. E, de novo, né, se contrapõe a noções, a premissas centrais da psicanálise lacaniana, né, por excelência, que é o seguinte: quando nós atendemos pessoas, eu posso usar, Higiana, o termo não autistas, ou apenas eu usaria neurotípicas? Acho que é mais adequado, né? Acho que o mais agradável, vamos dizer assim, para todos os campos seria típicas ou atípicas, né? Porque a gente pode ter várias entradas. Perfeito. Então, quando nós atendemos pessoas típicas ou neurotípicas, nós compreendemos que, por mais que exista toda uma pluralidade, uma possibilidade
de história, de como você relata aquilo que você sofreu, das suas invenções, das suas soluções para os seus problemas, aquilo é particular, né? O que é algo particular? É, dentro de um fenômeno geral, genérico, você deu uma resposta subjetiva, que também é encontrada em outras pessoas, tá? Então, por exemplo, todos aqui temos ansiedade. A ansiedade é um fenômeno geral. Eu posso dar uma saída para a minha ansiedade comprando aquarela e pintando, e aí sem o celular eu percebo que eu relaxo e eu fico menos ansioso. Ora, eu não sou o único ser humano no mundo que teve essa saída. Mas, dentre as milhares de outras possibilidades que eu podia ter adotado, como ler um livro, fazer uma academia, sei lá o quê, eu escolhi essa. Então, essa foi a minha saída particular. O autista, o neuroatípico, ele tem uma saída singular. Singular, do ponto de vista teórico, é aquilo que não é repetível. É aquilo que você não encontra semelhança. Por isso, insuportável. É como se nós estivermos diante de uma pessoa em que ela não se repete. E eu não estou falando aqui a nível de comportamentos, a nível de observação, como a Jana falou. Se nós estamos andando na rua, no mercado, e vemos um autista de nível 3, por exemplo, para quem tem um mínimo de compreensão, você consegue fazer uma hipótese. Olha, me parece ali um autista. Não estou falando desse padrão de comportamento que é diagnosticável. Estou falando da relação dele com o falar, da relação dele com o outro, da relação dele com a linguagem. Então, é isso que é insuportável e que faz também com que a gente, tão apressadamente, possa recuar e não atender os autistas. Eu vou dar um exemplo mais simples para a compreensão geral, e aí eu creio que é algo que vocês vão compreender. Estava atendendo uma pessoa hoje que está começando a ficar com uma outra pessoa e minimamente apaixonado, coisa e tal. E aí houve um estranhamento enorme dessa pessoa, porque o seu quase futuro namorado, ou hoje ficante, é diferente dele. E ele é um homem gay, e aí esse seu ficante, ele é menos gay do que ele imaginava, ele tem um padrão normativo mais heterossexual, ele tem uma indumentária diferente, ele ouve música diferente, e aí o meu analisando estava ali estranho, até quase que imaginando que o relacionamento não daria certo, apenas porque ele não estava conseguindo se encontrar, né, em alguns campos, em alguns fragmentos, nesse ficante amado. Só por isso ele já estava recuando, já estava usando um termo da moda, né? Se sabotando, colocando que o relacionamento não ia para frente. Agora, imagina se eu tenho um estranhamento diante de alguém que eu não me encontro. Imagina quando eu estou diante de alguém que eu não encontro em mais ninguém e que vai ter uma fala que é singular, que é irrepetível, que você não qualifica ali e consegue fazer uma dimensão, tal qual a gente fala historicamente em psicanálise. Os histéricos falam isso. Isso é uma frase obsessiva, né? Para quem aqui participa de supervisões, sabe, né? Olha, o analisando que diz assim, eu queria muito que ela me desejasse. Nós pegamos essa frase, que é repetível, que está ali dentro de um campo estrutural que nós já conhecemos, e vamos fazer uma nomenclatura clara. Isso é uma posição histérica diante do outro. O autista ainda temos algumas distâncias, por isso o insuportável da linguagem. Agora, voltando aqui ao primeiro parágrafo, ele fala a seu modo, e por que nós não podemos reduzi-lo como um órgão biológico cuja anatomia é o destino? Por mais que nós, enquanto psicanalistas agora, já que a Giana fez questão de separar a fala biomédica e psicanalista, enquanto psicanalistas, nós jamais, porque nós não somos negacionistas da ciência, sei lá, estejamos favoráveis a negar, por exemplo, a genética. Isso seria, desculpe o termo mais vulgar, burrice. Agora, não é porque existe todo um aparato genérico significativo, consolidado, e que, de fato, faz com que a gente tenha que ter uma abertura na nossa teoria, porque a gente entende que os seres humanos, eles existem porque eles falam,
e nós estamos falando de uma condição que existe antes da fala, então nós temos que abrir, fazer uma abertura. Não é porque nós fazemos uma abertura que nós vamos pegar aquilo que é pré-determinado e entender que essa pré-determinação determina toda a vida da pessoa. Por quê? Se nós assim o fizéssemos, não haveria psicanálise. Para quem aqui me conhece, não sei se todos me conhecem, alguns são meus alunos, eu costumo dizer muito isso. A psicanálise é uma experiência clínica para quem quer mudar. Ah, eu não consigo mudar, então não pratique psicanálise, seja você enquanto analista ou analisando. A psicanálise é uma experiência que vai nos limites sensíveis da linguagem e da mudança. Portanto, nós aprendemos, utilizamos a pré-determinação, mas nós não podemos olhar para um autista, seja ele de qual grau do espectro, e dizer, bom, é isso, não há o que se fazer, não vamos atender, são inanalisáveis, tá? Nós não podemos, do ponto de vista de uma postura ética, historicamente está falando, né, rejeitar, negar um discurso só porque esse discurso, né, ele representa ali esse dito insuportável da linguagem, tá? Então, aprendemos com a predeterminação, mas não nos... É o ponto de partida e não o ponto de chegada. E, Giana? Nesse ponto de conseguir atendê-los, né, Henrique, é que no seminário eu vou conseguir trazer, então, com a ajuda do Henrique, que vai me ajudar, tá, Henrique? Tá no compromisso. Não, eu sou obrigado por mim mesmo aqui, a palavra que dei, claro. Né, vai estar obrigado ali a me ajudar a trazer um caso clínico muito característico de uma autista de nível 1 que se diagnosticou dentro do meu consultório. Sim. Né? Então, assim, que tinha um diagnóstico antecedente de outra nomenclatura, não se reconhecia, entrou num desejo de não ter independência, né? Veio para dentro do consultório de análise por se desconfortar pela falta de independência, pela falta de habilidades que ela tinha, ou seja, com desejo de mudança, né? Querer mudar e não conseguir em nenhuma outra dinâmica, e dentro do consultório de análise, então, essa hipótese ser levantada e isso impulsionar ela para um caminho mais próximo do que ela precisava, né, ao poder se ouvir, se ver, né, enfim, dessa forma. Mas vou trazer com a autorização dela. Claro, perfeito. Inclusive, eu tive, na minha experiência clínica, um atendimento com um autista, né? Que infelizmente durou pouco, era um adolescente, então também, além das dificuldades já conhecidas, existia a outra dificuldade de ser um adolescente, então, né, maior desinteresse ainda pela análise, enfim. E todas as vezes aqui que eu me proponho a estudar e aprender mais sobre o diagnóstico, Giane, todos que me escutam, eu lembro de um analisando que, na época, ele realmente era muito diferente, né? Então, aquele padrão que eu estava dizendo, eu não encontrava semelhança nele em relação a outros discursos. E na época eu cogitei a hipótese de ser um diagnóstico de loucura, né? Que também é um diagnóstico possível na psicanálise. E que, na verdade, assim, eu não tenho mais contato com ele, eu tenho muita curiosidade. Ele, do que eu me lembro, de como eram as sessões, até do sofrimento dele, ele parece muito um autista de nível 1. Né? Então, enfim, talvez a gente possa revisitar esse caso também. Vejam vocês, eu também não terei tempo para explicar com todos os pormenores, porque hoje eu vou falar dessa estrutura não borromiana, eu teria que falar inicialmente do que é uma estrutura borromiana, tá? Mas eu vou ler e eu creio que minimamente vocês vão compreender. O autismo é uma estrutura topológica não borromiana, com duas operações de linguagem singulares. A primeira operação é a recusa à primazia imaginária da fala, e as derivações disso para a estruturação e para uma clínica de cuidados. A segunda, efeito da primeira, é a imutabilidade como marco estrutural a ser escrita na lógica combinatória das formalizações em torno do real como impossível a dizer. Vejam vocês, eu sei que agora que parece que, né, são bastante conceitos novos. Basicamente, o Lacan, principalmente nos últimos 15 anos dele, ele estruturou, né, ele pegou ali como inspiração de uma família italiana que tinha um brasão de Borromeo, né, Borromeu, e ele constituiu o que ele vai chamar dos seus 3
registros, né? O registro do real, do simbólico e do imaginário. E que esses registros, eles são interligados, como se fossem anéis, né? E assim eles formariam, de acordo, né, com o brasão, uma estrutura borromeana. O que caracteriza a estrutura borromeana? É que as estruturas, os três, eles são interligados, de tal forma que são três anéis juntos. Se eu tiro um anel, logo todo se rompe. Lacan utiliza da estrutura borromeana para explicar, fundamentalmente, todas as pessoas que procuram a clínica psicanalítica. De tal forma que nós encontramos, por exemplo, na neurose, na perversão e na psicose, alguns níveis de, eu poderia usar um termo assim, de alguma fixação. Então, por exemplo, nós vemos no discurso perverso uma certa fixação no imaginário. Nós vemos no discurso neurótico uma certa predominância do simbólico. Nós vemos no discurso psicótico, principalmente no campo do delírio e da alucinação, a predominância do real. Até mesmo quando a gente pensa os tipos de psicoses, eles costumam acontecer quando há algum tipo de desnível em relação aos nós, né? Então, quando um nó do borromeu, ele quebra, por assim dizer, ou ele escapa, você pode dar ali a incidência de algum tipo de psicose, como paranoia, esquizofrenia, megalomaníaca e assim segue. O que acontece é que qual que é a hipótese, né, trabalhada? Que o autismo, ele... Permanecemos com essa noção borromiana, só que ela vai entrar num campo negativo, né? Por quê? Nós vamos encontrar uma recusa à primazia imaginária da fala. A primazia imaginária da fala se é explicada em dois níveis. Primeiro, literalmente, você falar para ser escutado, compreendido. Em primeiro lugar, básico. Eu me comunicar para que o outro me compreenda, receba minha mensagem e estabeleça algum tipo de relação com ela. Então, eu estou aqui agora numa proposta de me fazer entendível falando português para vocês, entendendo minimamente que vocês estão aqui a par daquilo que estou tentando transmitir. E mais do que isso, mais do que uma mera comunicação, por haver esse conceito aqui do imaginário, existe um lugar de que eu falo não só para ser compreendido, eu falo para gerar laço. Eu falo para que você fale comigo depois. Então, sabe quando nós estamos conversando? E aí eu falo uma coisa, você fala outra, isso é um diálogo, né? Quando nós estamos apaixonados, nós falamos algo ao nosso objeto amado e esperamos que ele se declare também. Então, a função, né, imaginária da fala não é apenas a mera comunicação, a mera transmissão, mas também um certo ímpeto por fazer laço para com aquele que me escuta. E nós encontramos aqui uma operação, né, dos neurotípicos, que é uma recusa, não apenas ali de um nível de uma transmissão, mas mais ainda no nível do laço. Por isso que é tão difícil, né? E, por exemplo, na minha experiência clínica com esse analisando foi difícil. Se nós estamos acostumados a atender neuróticos por excelência, principalmente os histéricos, que são tão preocupados em o analista se fazer claro para o analista, que o analista entenda o que está sendo dito, que o analista não fique em confusão, esse meu analisando não tinha o menor interesse que eu o compreendesse, que a fala dele tivesse uma fala coesa, que fosse uma fala compreensível. E aí eu, literalmente, que tivesse que me virar, correr atrás e pontuar, e literalmente me adequar à sua forma de existir e de falar. Então, a recusa aqui é uma recusa tanto de uma transmissão, na maioria dos casos, principalmente nos casos do espectro 2 e 3, mas mais ainda, a recusa no fazer laço com o outro. E, né, algo também que é bastante interessante, a imutabilidade como marco estrutural. Se vocês forem lembrar, nos slides que a Regiana trouxe, repetiu-se muito, se não com a palavra ou com o sinônimo, essa ideia da imutabilidade, aquilo que não muda, aquilo que permanece, aquilo que é fixo. Agora, nós estamos tratando apenas aqui de um lugar de sintomas, né?
ou até mesmo de alguns interesses, como a gente já sabe. Mas a imutabilidade autista dentro dessa proposta se situa em relação a um real de um impossível de dizer. O que isso quer dizer bem brevemente aqui, porque nem todo mundo imagina que esteja habituado com esse conceito. O real, na perspectiva lacaniana, ele tem pelo menos duas análises, tá? Pelo menos duas formas de você observar. Existe um real que está associado ao campo do impossível enquanto algo que eu simbolizo, que eu me expresso. Então, há quem trabalhe a noção de real do ponto de vista do limite da minha capacidade de falar. Um exemplo, quando você perde sua mãe, quando você perde alguém que você ama demais, e você não encontra palavras para metaforizar, para substituir, para explicar aquilo que você está sentindo, isso pode ser enquadrado dentro dessa perspectiva como o real. O real como aquilo que escapa à simbolização. E o simbólico é o registro da linguagem, é o registro da nomenclatura. Essa noção, que é o que está sendo utilizado aqui, entende que o que para os neurotípicos é algo de exceção que ocorre quando eu me deparo com uma experiência muito chocante na vida, como o luto, como um término, como um acidente, como se você testemunhar um crime, uma experiência transcendental, metafísica, o que ocorre do ponto de vista da exceção dos típicos é o diário nos atípicos. Então, aquilo a qual eu não tenho a palavra para simbolizar e que ocorre em situações muito específicas na minha vida, nós estamos pensando aqui o autista como alguém que isso é da ordem da ordem da contingência. Isso é do ordinário, isso é do dia a dia. E não porque o autista necessariamente é alguém empobrecido do ponto de vista de repertório linguístico. Até porque nós já encontramos, e Jana, você me corrija se eu estiver falando alguma imprecisão, professores que se entendem depois de um tempo com diagnóstico tardio autistas, professores intelectuais de grande calibre. Então, não é uma questão de repertório enquanto conhecimento de palavras, mas sim uma certa negação. E aí, é claro, né, com uma pré-determinação genética que favorece. Então, para pensarmos aqui, inicialmente, que o autista, nesse sentido, é alguém que tem uma recusa nessa transmissão, que faz laço com o outro, e mais ainda, aquilo que escapa à simbolização e que gera sofrimento, na maioria, né, no que se chama dos típicos, é aquilo que é do dia a dia e que não necessariamente gera sofrimento na clínica do autista, tá? O autista não necessariamente está ali, vai procurar, por exemplo, um atendimento, ou algum familiar vai procurar para ele, porque esse real, do ponto de vista daquilo que escapa à simbolização, do impossível de dizer, ele está angustiado por isso. Geralmente, isso se dá para quem quer acreditar ou quer ter uma experiência de vida na qual essa castração não chegue até a pessoa. Então, eu quero ser alguém que consiga dizer sobre tudo, eu quero ser alguém que consiga falar sobre todas as coisas. Enfim. Como temos só mais 10 minutinhos, bem brevemente. Sua recusa incide sobre a cadeia, a seriação que pode mantê-lo permanentemente ligado ao grande outro. E desse outro, o que retorna é a mensagem invertida, as significações e os mal entendidos. Tudo isso é o que pode tornar mutável a realidade psíquica do autista. Esse ser falante imerso no real, cujas elucubrações sobre o saber se fazem via la língua, que eu já vou explicar. Ou seja, uma estrutura não totalmente compartilhável com o grande outro. O autista evita ser invadido pelos sentidos, seja pelas formas sonoras e pelas ambiguidades. E aí tem uma frase do Lacan, né? Eles falam, nós é que não escutamos o que dizem. Então, vejam, algo também aqui para nós partirmos, tá? Um ponto de partida
do ponto de vista desse letramento em relação ao autismo, do ponto de vista psicanalítico, sobretudo. O autista não é só alguém imerso no real, imerso numa condição de linguagem na qual o impossível de ser dito, aquilo que escapa à simbolização, é algo tão presente. Mas ele o faz, ele comunica via o conceito de la língua. La língua, ou a língua, foi um conceito desenvolvido por Lacan para explicar a língua que antecedeu, a nossa língua que antecedeu o nosso encontro com a linguagem. De forma bem simplificada, antes que você aprendesse o português, você falava alguma coisa. Se, por exemplo, você tinha texto não é um bom nome, né? Mas, por exemplo, com a sua mãe, o seu pai, com a bolinha, se uma fralda, já que todo mundo que teve uma fraldinha, né? Se a fraldinha chama-se fralda ou paninho, dependendo de qual região você estiver, isso é uma nomenclatura da linguagem. Isso é algo já estabelecido, com etiquetado, com preço e tudo mais. Antes de eu conhecer a fraldinha, né, esse paninho como a fraldinha, eu chamava ela de bebê, de blabla, sei lá. E aí a criança, o bebezinho, vai lá e balbuciava em direção ao paninho, e quando tinha um paninho, parava de balbuciar essas palavras. Isso é a língua. A língua é uma capacidade linguística, né, que nós detivemos antes de aprendermos a falar como devemos falar. Então, eu não posso falar... Quer outro exemplo mais bobo? Todo mundo que tem um gato, um cachorro, se você já virou para o seu gato e cachorro e chamou ele de nomes incompreensíveis à língua portuguesa ou a qualquer idioma, isso é uma experiência de Lalang, né? Se eu olho para o meu cachorro que chama Adêmia e eu chamo ele de Joji, Joji não comporta nada, não é um nome próprio, não é um adjetivo, não é um advérbio, não é nada. Joji é uma mera criação possível, né, através de uma prática linguística, né, que é você enrolar letras, né, sílabas uma na outra, que, por exemplo, chama-se de glossolalia na linguística, e aí eu criei um termo para ele, eu chamo ele disso, eu me relaciono do jeito que eu chamo ele disso. Então, aqui nós estamos falando, principalmente, voltando aqui o foco desse aspecto 2 e 3, de que os autistas, muitas vezes, eles vão se comunicar via essa experiência de Lalang, tá? De la língua. E o mais fundamental, ela não é totalmente compartilhável com grande outro. Grande outro aqui pode ser entendido, seja em relação aos cuidados, né, quem cuidou ali maternalmente, paternalmente no início da vida, ou cuida, ou necessariamente aqui com o campo mais abstrato da linguagem. Quando a Regiana citou um pouco anteriormente a relação que no nosso seminário a gente vai dedicar um pouco mais de atenção às teses, né, que constituíram as explicações do sofrimento ou necessariamente do discurso autista ao longo da história da psicanálise, a mais famosa e a mais, enfim, vergonhosa foi a ideia da mãe geladeira, que era essa mãe que não detinha de afeto para com seu filho, e devido à frieza que essa mãe detinha afetuosamente, era uma condição sine qua non para que esse menino tornasse, aí eu vou usar um termo até equivocado, mas só pelo nível de compreensão do senso comum, tornasse autista. Então, uma mãe que não amou, não cuidou, não deu das mamas, não alimentou como devia ter feito, do ponto de vista unicotiano, não deu um ambiente favorável para o desenvolvimento, foi uma mãe que contribuiu consideravelmente para o menino, a menina tornar-se autista e, portanto, tornar-se alguém errado, equivocado, doentado. Essa foi uma tese que se compartilhou por muito tempo. E talvez, do ponto de vista do senso comum, isso ainda se acredite que é colar. Enfim, então, para nós, isso, além de ser uma loucura, não faz sentido. Agora, o autista, ele se comunica. Só que a sua comunicação, ela não é completamente palatável. Por isso, expliquei anteriormente a ideia do insuportável. E tem algo que é muito interessante, que eu vou só pincelar aqui, porque o nosso tempo já se encerra. Muito se entende que o autista, a Higiene até começou a falar dela, falando do termo déficit, né?
Então, o autista é alguém que está em falta em relação a um comportamento esperado, a uma norma, né, um padrão normativo. Quando ele é alguém que evita ser invadido pelos sentidos, por essas formas sonoras, pelas ambiguidades, sob um ponto de vista, o autista está quase que imune, né? Quase que protegido das principais, do que mais causa sofrimento na minha vida e na sua. Não sei se você já reparou. Por quê? Bem brevemente. Quantos de nós já não sofremos pela ambiguidade de uma frase? Quanto de nós já não sofremos pela duplicidade possível de uma coisa que você escutou de alguém que te ama? Quanto de nós já nos sofremos, e inclusive escutamos diariamente na clínica, né? Que se eu pudesse, eu seria alienado. Se eu pudesse, eu não saberia o que eu sei. Se eu pudesse, eu não ligaria. Se eu pudesse, eu não escutaria. Se eu pudesse, eu não seria tão atormentado pelos meus sentidos. Então, aqui eu faço um breve apontamento do como que o autista, nessa posição que ele se tem em relação ao outro, em relação ao mundo, é uma posição que, é claro, existem preços, principalmente com quem cuida, a gente sabe, por exemplo, tem um colega meu, Giana, que ele, inclusive, em breve devo fazer uma ponte aí entre nós, ele estuda não, ele trabalha numa escola que é uma escola voltada para os neuroatípicos, né? E os professores têm muitas dificuldades, né? Porque você pode imaginar, principalmente quando entra o campo da agressividade, né? Do autista que, de fato, bate em outros colegas, bate na professora, não respeita a autoridade, e realmente é uma situação muito difícil. Então, eu nunca vou passar ali pano, principalmente para esses profissionais, assim, dizendo que eles são apenas insensíveis, porque todo mundo sabe ali a dificuldade, principalmente se convive, se tem alguém na família. Agora, é inequívoco também o quanto que é possível a clínica psicanalítica olhar o discurso autista não apenas como alguma proposta resolutiva, como se fosse uma doença, um sofrimento a ser resolvido, mas encontrar alguma espécie de invenção, algum campo, assim, eu vou usar um termo até um pouco mais sofisticado, alguma beleza, alguma criação. E, né, tal qual o Lacan aqui coloca, se nós passarmos a escutar, o que será que de fato eles têm a dizer? Será que existe alguma preciosidade? Será que conseguimos aprender alguma coisa? Será que a leitura que eles têm da existência é uma leitura que, pela recusa primazia da fala, por essa imersão no real, será que eles não têm a capacidade de contribuir de forma que eu e você, por sermos sujeitos particulares e não singulares, jamais poderemos? Ou poderíamos, dado uma condição da nossa relação com a linguagem com o outro? Enfim. Deixo aqui, então, minhas provocações iniciais, os pontos de partida. O Tiago tem algum tipo de recado? É isso, Tiago? Pode finalizar, e Tá. depois Tem eu... aqui pergunta da Aira. Aira, pergunte. Boa noite. Dá tempo de falar rapidinho? Claro, claro, por favor. Aqui eu Tá, falei que acabou, mas ninguém respeita regra nenhuma. É só eu falei por pura educação, vai pressionar. Pode falar, vamos passar, pode falar. tá. Eu queria só compartilhar com vocês, e não sei se faz exatamente sentido com o que a gente está falando, mas você estava falando sobre a questão de criar laços, né? E eu tenho o autismo nível 1 de suporte, diagnosticado tardiamente, né? E, na verdade, eu sempre... minha maior dificuldade foi justamente essa parte de criação de laços e o não conseguir falar, não conseguir expressar. Então, todo o meu sofrimento foi vivido de forma individual, por não conseguir expressar. E sempre tive muito problema com terapia justamente por não conseguir expressar. Então, nada falando de nenhuma outra abordagem, mas só contando. E passei por diversas terapias, não deu certo, até que fui para a análise. E, assim como as outras, no início, também não estava dando certo, porque eu não estava conseguindo falar.
E o meu analista, na ocasião, ele teve uma ideia muito boa que fez total sentido para mim, mudou a trajetória total da análise. O que ele fez? Eu só conseguia fazer online, só consigo fazer online, só consigo atender de forma online, nada presencial, não consigo. E ele falou o seguinte para mim, ele falou, a gente vai fazer essa sessão com a câmera fechada. E ele era um pouco calado, assim, durante a análise, ele fazia algumas intervenções de vez em quando, mas ele, no geral, ele era calado. Então, a câmera fechada, para mim, era como se eu estivesse falando comigo. Então, era como se eu estivesse pensando, sabe? Então, isso fez total diferença e falo, assim, com toda certeza, foi a única, assim, o único momento em que eu consegui compartilhar com alguém na minha vida inteira o que eu havia passado. Justamente porque eu não tinha o outro ali. Era como se eu estivesse falando comigo mesmo. Então, pode ser que não faça sentido para outras pessoas, mas para mim fez total sentido e foi o que gerou realmente muita transformação. Depois disso, hoje outras pessoas sabem do ocorrido, mas esse analista e essa terapia foi a primeira que eu consegui verbalizar o que eu havia passado. Acho que por essa estratégia era como se eu estivesse falando comigo mesma, com o meu próprio eu. Isso para mim funcionou, fez muito sentido. Muito legal, Era. Que bom que você falou, viu? Muito bom mesmo. Creio que foi bastante rico, acrescentou bastante aqui a nossa fala. E Jana, você quer dizer algo? Leu tua mão ou não? É só para complementar a fala é a Aira, né? A Aira ali é que eu, há um tempo Ariana. atrás, Ariana, isso? Há um tempo Ariana. atrás, olha, gente, não sou só eu que tenho um nome diferente, Jana, bem-vinda aí. né? Então, assim, num grupo de estudo freudiano, no qual eu fazia parte, a gente correlacionava muito na análise online o fechar a câmera como se fosse uma certa passagem ao divã, né? Que muitas pessoas têm dificuldade de sentar de costas, não olhar para o analista, né? Que é vamos dizer assim, um impasse na análise de um típico, né? Muitas vezes, e que para um atípico às vezes o que de fato funciona, né? Que agora a Aria falou para gente. Perfeito. E aí, eu acho, vamos encerrar então com esse relato muito bom da nossa colega, mostrando o quanto que a psicanálise tem dispositivos para o atendimento dos autistas, né? Acho que isso é um bom sinal, é um bom horizonte para nós. Tiago, um recadinho para a turma, agora sim, né? Já passamos do horário aqui. Isso, eu vou finalizar a gravação e aí vou rapidinho aqui. Tá bem. Só um minutinho, tá, gente? A gravação vai ser encerrada.